Olá, meus amigos, olá, querido povo de Deus, espalhado por todos os quatro cantos da terra. Nós queremos hoje falar um assunto muito importante. Por que sofremos? É sobre isso que iremos discorrer um pouco. É necessário sofrermos? Por que sofremos? Olha, antes de entrar diretamente no grosso do assunto, eu quero lhes contar uma história. Uma história de um rapaz que tinha como estimação um formigueiro, né? Todas as pessoas têm um bichinho a maioria das pessoas tem um bichinho de estimação. Uns têm um gato, um cachorro, um cavalo, uma cobra, um tigre, um peixe, e etc, etc. Mas esse rapaz, a estimação dele era por formigas, porque todos os dias, quando ele chegava do seu emprego, do seu trabalho, ele descansava um pouquinho, tomava o seu banho, tomava um café, e perto da casa dele tinha um formigueiro. E você sabe que as formigas, elas trabalham constantemente. Até mesmo a Bíblia fala para os preguiçosos ir se ter com as formigas, porque elas não têm superior nem chefe, mas preparam a sua comida antes da chuva, antes de vir o inverno. Olhe bem, ele ficava olhando as formigas trabalhar. E elas trabalhavam, e ele ficava ali, observando. E gostava e se deleitava naquilo. Mas ele ficou sabendo que ia passar uma estrada, uma grande construção naquele local. As construções, elas vão desapropriando os moradores que tem pela frente. E naquele lugar os moradores eram as formigas que habitavam nos formigueiros. Olhe bem, e ele disse: eu vou salvar essas formigas. E ele arrumou um meio de pegar aquelas formigas numa vasilha e transferir para outro lugar fora de perigo, onde não fosse passar estrada ou qualquer outro perigo. E ele então começou a cavar e tirar as formigas com a mão. Era o único jeito. Mas as formigas não entenderam e começaram a lhe picar. E picavam ele a ponto da sua mão, os seus pés ficarem vermelhos. E toda a intenção dele era boa, era de salvar as formigas, era de livrar as formigas do perigo. Mas aqui tem um grande problema. As formigas não entendiam, não sabiam, não tinham compreensão, porque ele estava, talvez, fazendo aquilo, elas entenderam como uma agressão, como uma invasão. E então elas partiram para o ataque. Mas a intenção do rapaz era muito boa. E aqui é que entra. Nós não precisamos sofrer. Não. A intenção do Senhor Jesus Cristo, a intenção do Senhor Deus para conosco é a melhor que você possa imaginar. Pois a Bíblia diz que Jesus sofreu por nós. Nós vamos discorrer um pouco na Bíblia, entrando agora no grosso da mensagem. Nós vamos discorrer na Bíblia e você que crê na palavra de Deus, você vai entender que não precisamos sofrer. Uma das primeiras leituras que nós iremos fazer é no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, do verso 1 ao verso 4. Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Jesus Cristo foi enviado ao mundo para anular o sofrimento. Ele riscou a cédula que estava contra nós diante de Deus. Ele assumiu as nossas culpas, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Ele foi moído, banido, para nos dar a paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E também fomos curados pelas suas pisaduras, machucaduras, ferimentos e o derramamento de sangue dele na cruz do Calvário. Então não é necessário sofrermos, porque ele assumiu essa culpa. Por quê que o homem tinha todo esse peso nas suas costas, todas essas maldições na sua vida? Porque o homem transgrediu contra Deus. O primeiro homem, Adão, que foi colocado como modelo, transgrediu diante das mentiras de Satanás, entregou tudo na mão dele, desfez, fazendo assim com que tudo aquilo que Deus deu para o homem, toda a felicidade, toda a paz, toda a tranquilidade, toda a saúde, toda a prosperidade, fosse de água abaixo através do pecado, através da transgressão que Adão e Eva cometeram no Jardim do Éden. Por isso veio o sofrimento. Aqui entra a palavra. Jesus veio para anular tudo isso e trazer-nos de volta o paraíso, trazer-nos de volta a vida que Deus deu ao homem, a Adão e a Eva lá no paraíso. Vamos entender isto em nome do Senhor Jesus. Ou seja, é exatamente o caso das formiguinhas. Deus, ele enxerga o perigo, ele enxerga o abismo no qual o homem está andando para ele a passos largos todos os dias. Deus vê o mundo destruído, o mundo entregue à destruição. E Deus resolve salvar essa humanidade através de Jesus. Não estou falando aqui só da salvação eterna, que é a mais importante, é claro, salvação da alma, mas estou falando também da libertação, estou falando também do livramento dos problemas aqui na terra. É claro, não estou pregando aqui um mar de rosa, porque há pessoas que entendem ou pensam que é uma mágica. Não, nós vamos aprender com lutas, nós vamos aprender nas dificuldades. Não estou pregando aqui mar de rosa. É claro que nós iremos aprender nas lutas, nas dificuldades. É um meio também de Deus nos ensinar, não por castigo, não nos castigando para sofrermos. Não, porque quando Deus dá uma luta para nos provar, para nos preparar, é uma luta, é uma batalha gostosa, que Ele mesmo toma à frente, que Ele mesmo vai dar suporte e capacidade para a gente vencer com gozo e alegria, e até sorrindo. Não é aquela coisa perturbadora de choro, de angústia, de tristeza, de sofrimento e de depressão. Não, de maneira nenhuma. Então a prova para que Deus nos prepare, nos faça crescer é diferente. Ele dá o suporte, Ele dá a capacidade. Isso não é sofrimento, isso é um aprendizado. É diferente daquela prova de miséria, de fracasso, de derrotas por cima de derrotas, de fracassos por cima de fracassos. Olhe bem, há vários motivos por qual a pessoa sofre. Por não entender o propósito de Deus, ou por não querer nada com Deus, ou por não se esforçar
para descobrir a vontade de Deus para nossas vidas, ou para a vida dela, ou para aquela situação que ela está enfrentando, ou até mesmo por meio do pecado. Se ela pecou, o salário do pecado é a morte, então ela está cortada de Deus, precisa de ajuda. Há vários motivos, mas não é necessário sofrermos, ok? Vamos a mais um versículo das Escrituras Sagradas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Ou seja, meus queridos amigos, você está vendo que as Escrituras, a Bíblia, a verdadeira palavra, a verdade das verdades, afirmam a nosso respeito que não é necessário sofrermos, porque Jesus cortou esse sofrimento, anulou, desfez pela sua morte na cruz do Calvário. Mas pastor, por que tem tanta gente sofrendo? É exatamente o título dessa mensagem. Por que sofremos? Por que sofremos? É claro, tem motivos, como já adiantamos. Ou é falta de entendimento, ou é falta de buscar, ou às vezes até uma incredulidade, ou pecado, ou alguma coisa está impedindo. Mas que tem jeito? Tem. Deus não tem prazer em nosso sofrimento. Pode ter certeza. Vamos a mais um versículo, mais uma escritura sagrada em nome de Jesus. João 19, 29 e 30, que diz assim: E estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopor, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, por que Jesus teve que passar tudo isso? Porque a maldade do homem foi grande diante de Deus, o pecado, a transgressão. E por isto o homem merecia a morte, ou seja, o que foi sentenciado para ele lá no Jardim do Éden foi a morte. Mas Jesus, que é a vida, ele disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele veio nos trazer a vida de volta. Ele veio nos trazer a paz. E ele disse, o castigo, nós já lemos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele disse também que veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Por isso que Jesus veio nos trazer exatamente para todos os seres humanos. Nem todos receberão, porque nem todos vão entender, como o caso das formiguinhas. Mas o propósito de Deus é bom, é maravilhoso. Portanto, abra o seu coração para o Senhor Jesus. Vamos a mais um versículo. Mais uma escritura sagrada. Livro de Números, no Antigo Testamento, 23, capítulo 23, verso 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Ou seja, o que está escrito na palavra de Deus é verdade. Deus jamais volta atrás. O que o Senhor disse, o que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele disse que tudo que nós pedíssemos na oração, crendo, receberíamos. Portanto, se pedirmos, nós vamos receber. Ele disse que o que 2 ou 3 concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado nos céus. Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está presente. Ele disse que tudo é possível ao que crê. Ele disse que se nós pedirmos com fé, nós receberemos. Pode ter certeza
em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele não volta atrás naquilo que fez, naquilo que disse, naquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Pode ter certeza absoluta que jamais Ele voltará atrás. Vamos a mais uma Escritura Sagrada para que seu coração se segure mais ainda nesta verdade das verdades. Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 11, o verso 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ou seja, há aqui um fator muito importante, é crer, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos conseguir crer em Jesus por meio do Espírito Santo só porque ouvimos os outros falarem que há um Deus, ou que Deus é bom, ou que Deus é maravilhoso. É preciso um esforço da nossa parte para tirarmos o entendimento de formigas da nossa vida. Ou seja, não pensar pequeno, não pensar miúdo, só na nossa defesa, só em defender alguma coisinha como as formigas estavam defendendo a sua morada. Não. Elas tinham algo muito maior, muito mais avultoso para resolver, mas elas não sabiam. E alguém estava ali pronto para resolver, mas elas não se interessaram para saber ou se esforçaram. Talvez, no caso das formigas é uma coisa, mas no nosso caso Deus nos deu raciocínio, entendimento, capacidade de pensar. Somos seres pensantes. Então, só Deus pode nos livrar de tantos perigos que há na vida aqui na terra, de tantos rumores, de tantas aflições, de tantas perturbações e de tantas moléstias que estão determinadas a vir sobre a terra. Só Ele, só o Senhor. Portanto, não é necessário sofrermos. Não, de maneira nenhuma. Deus quer que tenhamos vida e vida com abundância. Vamos, para encerrar, a mais um versículo, mais uma escritura sagrada. Mateus 17, capítulo 12. A seguir, vamos ler. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, aqui nós aprendemos muito. Por que isto, aquilo não acontece? Por que às vezes nossas orações não são ouvidas ou não temos respostas das nossas orações ou dos nossos pedidos a Deus? Tem vários fatores, mas nós estamos tratando aqui basicamente de 3. Falta de compreender, de buscar e falta também de crer. Ou seja, aqui nós estamos diante de um episódio onde um senhor levou seu filho diante dos discípulos de Jesus para expulsar dele um demônio, um espírito imundo. E os discípulos, os apóstolos, não puderam expulsar. Lutaram até mesmo suar, mas não conseguiram expulsar aquele demônio. Quantas vezes a gente também tem passado por essas situações e às vezes até tem vontade de deixar, de crer, de buscar a Deus, de orar. Olhe bem, mas não é esse o caminho. E agora Jesus chegou ali e eles disseram: por que não podemos nós expulsar este demônio? E Jesus deu uma dica: por causa da vossa pequena fé. Olha, como é que eu faço para que a minha fé cresça?
ouvir. Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir, se interessar, se dedicar. Ouvir mensagens como essa, ler a palavra, ler a Bíblia. Buscar ao Senhor, orar, jejuar, estar na presença de Deus, se arrepender dos maus caminhos, deixar o pecado. É por aí que nós vamos fazer com que a nossa fé possa abranger e chegar ao nível de recebermos aquilo que precisamos. Então veja bem, e ele expulsou o demônio, e o rapaz foi liberto. Mas depois que o Senhor Jesus realizou aquele milagre, disse para os discípulos que esta casta de demônios, ou seja, aquela casta de demônios, ele estava se referindo à nossa incredulidade, à nossa dureza de coração. Ele disse que não sai a não ser com oração e jejum. Então, oração e jejum para sair a incredulidade. Porque se nós pensarmos, Maria vai com as outras, como todo mundo pensa, como todo mundo fala, as pessoas que não têm Deus, que têm uma mente materialista, elas querem dar palpite nas coisas de Deus, mas as coisas de Deus são espirituais. Uma pessoa materialista ou uma pessoa que não tem um nível de fé, uma experiência com Deus, jamais vai entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais, não é no reino carnal, não é no reino animal, é no reino espiritual. Então, através do jejum, da oração, da leitura da palavra, que nós vamos ter o entendimento suficiente para recebermos aquilo que precisamos. Só voltando um pouquinho na história das formiguinhas. O propósito de Deus é maravilhoso para com a nossa vida. E se nós não dermos patadas ou mordidas, como as formiguinhas, querendo fazer do nosso jeito, ou agir da nossa maneira pequena de pensar, e buscarmos a Deus e nos humilharmos e buscarmos, o Senhor irá nos abençoar com certeza grandemente. Então não vamos passar por tanta tristeza, angústia e sofrimento e decepção, porque essa não é a vontade de Deus, senão Ele não enviaria Jesus para morrer na cruz com os braços abertos para nos abraçar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora eu vou orar por você, para que você receba capacidade de entender o propósito de Deus para a sua vida. Sim, meu Deus e meu Pai, estende tuas mãos agora. Dê capacidade a esta pessoa, Pai, que está me ouvindo agora, para entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida e para a vida dos seus entes queridos. Meu Deus, estende tuas mãos se ela está precisando de um milagre de cura agora. Levanta ela e cura, eu acredito. Meu Deus, tira da vida dela essa perturbação, essa tristeza, essa angústia, esse desespero, esse sofrimento que o diabo colocou na vida dela. Em nome de Jesus nós expulsamos, nós repreendemos toda a casta de demônios, todo mal, toda dureza de coração, toda incredulidade. Pai, dá sabedoria a essa pessoa, para saber discernir o bem do mal, saber, Pai, se apresentar diante do Senhor e também pedir perdão, porque nós somos pecadores, Pai. Dar capacidade para ela ser mais do que vencedora em todas as coisas através da Tua palavra, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te agradecemos por essa mensagem maravilhosa que vai tocar milhares de corações pelo mundo inteiro. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E fica o abraço do seu amigo, pastor Tony Pereira, mas compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos das suas redes sociais. Não esqueça, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva agora mesmo, tá bom? Deixe o like, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos conteúdos do canal e também deixe o seu like. E também ative o sininho das notificações, que é muito importante. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, foi um prazer.